Eleições 2018, nós damos agora continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. A ordem foi definida por sorteio, com a presença de representantes de todas as coligações, e o regulamento foi homologado no Tribunal Regional Eleitoral. Todos os candidatos vão ter o mesmo tempo, 15 minutos no total, para responder aos questionamentos e apresentar as propostas. A nossa entrevistada de hoje é a candidata Lúcia Antoni, da coligação O Povo Feliz de Novo. Muito boa noite, candidata. Seja bem-vinda ao A Crítica na TV. Eu que agradeço o espaço, fundamental para a gente fortalecer a democracia. Tá certo. O seu tempo começa a contar a partir de agora. A nossa primeira pergunta é a seguinte: o seu nome não foi apresentado na coligação, na convenção, mas chegou aos 45 minutos do segundo tempo no registro de candidatura no TRE, pegou muita gente de surpresa. Por que foi dessa maneira, candidata? Olha, o meu partido, o PCdoB, tentou construir durante todo o processo uma frente ampla que pudesse responder a essa quadra política em que vivemos no Brasil, onde o avanço das forças mais reacionárias estão destruindo a nossa nação. Nós tentamos isso do ponto de vista nacional e local, porque entendemos que a política que está sendo implementada aí, que é a política da retirada de direito dos trabalhadores e a criação de privilégios e acumulação de riqueza na mão de poucos. Portanto, nós precisamos nos contrapor contra tudo isso, porque desse jeito nós não teremos futuro. Nós tentamos isso aqui no Estado, não foi possível. Portanto, no último momento de registrar as chapas, nós então decidimos, o PCdoB decidiu lançar o meu nome, porque o Amazonas não pode ficar sem uma candidatura que lute contra o que está aí. Nós defendemos a reeleição do presidente Lula do ponto de vista nacional, que foi um projeto de desenvolvimento com inclusão social que deu certo no Brasil, que melhorou a vida das pessoas, que melhorou o desenvolvimento econômico, onde o Brasil passou a ser respeitado mundialmente. A minha candidatura é a candidatura do Lula no Amazonas. Nós queremos fazer com que o Brasil volte a crescer com desenvolvimento social. Nós queremos ver o povo feliz de novo. Por isso, eu estou candidata ao governo do estado do Amazonas. A senhora fala que o Brasil precisa voltar a crescer e o Amazonas hoje passa por um momento muito delicado na questão de geração de emprego e renda. No seu governo, como que a senhora vai pretender trabalhar isso? Olha, o estado do Amazonas é um dos estados que tem o maior índice de desemprego atualmente. Nós precisamos entender que o modelo Zona Franca de Manaus, ele é importante, ele é fundamental, tem que ser garantido e está sob ameaça. Porque Fernando Henrique Cardoso tentou acabar com a Zona Franca de Manaus, Alckmin já disse que é contra a Zona Franca de Manaus, portanto, as candidaturas que estão do lado de lá, todas, sem nenhuma exceção, querem acabar com o nosso polo industrial. Nós defendemos a manutenção do polo industrial. É preciso defender a Zona Franca de Manaus e a senadora Vanessa Graziotin acabou de ter um ganho espetacular, que foi barrar o decreto do Temer que tirava as indústrias de concentrado de refrigerante de Manaus. A Coca-Cola continua ameaçando sair do Brasil, né? Mas Vanessa conseguiu manter a Coca-Cola aqui no estado do Amazonas, acabando com o decreto do Temer. Mas, para além da Zona Franca de Manaus, nós precisamos fazer o que todo mundo diz, e eu faço política há mais de 30 anos, todo mundo diz que é preciso investir na nossa biodiversidade. Mas, infelizmente, não fazem. Nós precisamos, de fato, levar o desenvolvimento do Amazonas agora para suas potencialidades naturais. Primeiro, e de forma mais rápida, que o retorno seria mais rápido, turismo. Nós precisamos trabalhar o turismo ecológico, nós precisamos trabalhar o turismo comunitário, nós precisamos trabalhar o turismo esportivo, empresarial. O Amazonas é um estado vocacionado para o turismo. Infelizmente, isso não vem sendo implementado. Nós vamos ter, nesse primeiro momento de governo, um olhar muito especial para o turismo como uma forma de desenvolver emprego e renda em todos os municípios do estado. Uma outra coisa que precisa ser feita, que é desenvolver a agroindústria. Veja bem, nós precisamos agregar valor à nossa matéria-prima. Nós compramos sardinha enlatada, nós compramos atum enlatado. Por que nós não podemos comprar tambaqui enlatado, pirarucu enlatado? Que são peixes maravilhosos e que a gente tem mercado no mundo inteiro.
Então é preciso agregar valor ao nosso peixe. O Amazonas pode, por exemplo, ser o maior produtor de proteína animal do mundo. Há poucos investimentos nesse sentido hoje em dia. Né? O Amazonas pode, inclusive, ser o maior produtor de proteína do mundo através da piscicultura. Hoje, China é o país que é o campeão na produção de proteína de peixe. Mas o Amazonas tem potencial para se transformar no maior produtor do mundo. Nós precisamos investir nisso. Né? O Heron, quando esteve à frente da CEPRO, ele começou a desenvolver esse projeto, que infelizmente não tem sido dada continuidade na medida que o implemento, os insumos e os incentivos para o desenvolvimento dessa indústria cessaram. Então é preciso desenvolver isso de novo. E a questão, e aí tem mais duas questões que eu acho importantes, as nossas frutas. Você já pensou o que é vender para o mundo inteiro o suco do cupuaçu? Vai ser um sucesso. Nós precisamos agregar valor à nossa produção. Então é preciso ter o doce do cupuaçu, a geleia de cupuaçu, o suco do cupuaçu, para ser vendido no mundo inteiro. E tem uma outra coisa que só a Amazônia pode fazer com muita diversidade, que é a indústria dos fitofármacos. Né? Nós temos aqui plantas medicinais, nós temos insumo suficiente para desenvolver a indústria de fitofármaco e de cosmético. Nós vemos empresas do Sul que trabalham com matéria-prima regional, que colocam o próprio cupuaçu em alguns dos seus produtos, né? A copaíba, que entra em alguns outros produtos. Tudo isso nós temos aqui. Portanto, o que está faltando é decisão política de desenvolver o estado do Amazonas, não apenas pensando no polo industrial, porque esse polo a qualquer momento pode sair. Se nós tivermos a infelicidade do povo não entender essa quadra política e votar nos candidatos do lado de lá, eles vão acabar com a Zona Franca. Então, nós precisamos ter um outro modelo econômico que dê sustentabilidade ao Amazonas. Vamos falar brevemente sobre segurança pública, candidata, que é um problema crônico hoje no Amazonas. Como é que a senhora pretende trabalhar, principalmente no interior do estado, que a gente tem visto assim, muitos casos de invasão de delegacias, de depredação? A senhora pretende trabalhar, fazer parcerias com as prefeituras do município para ajudar, para melhorar na questão da segurança pública, que pelo que a gente percebe, chegou a um descontrole? Veja só, a segurança pública ela precisa ser entendida de uma forma muito mais ampla. A violência ela não é algo em si. A violência é consequência de uma sociedade injusta, a violência é consequência da falta de perspectiva da nossa juventude. Porque nós vemos hoje que os índices de violência, o maior índice é justamente envolvendo a juventude. Não é? E o mais grave é que hoje as meninas começam a fazer parte também do crime organizado, né? E sofrendo feminicídio de forma bárbara. Né? As mulheres estão sendo decapitadas, as mulheres estão sendo violentadas, quer dizer, o machismo dentro dessa cultura da violência é muito maior, né? Provoca uma agressão muito maior com relação às mulheres. Portanto, com os municípios nós precisamos fazer parcerias. Parcerias para que as prefeituras possam garantir ambientes favoráveis à segurança da população. Vou dar um exemplo. Nos bairros que não têm iluminação pública, isso facilita a ação dos bandidos. Ruas que estão tomadas por mato, e isso facilita a ação de bandidos. Então, é preciso trabalhar com as prefeituras no sentido de garantir o saneamento da cidade, a melhoria da estrutura básica do município para evitar esse tipo de problema. Segundo, trabalhar com projetos de inclusão dos jovens que estão à marginalidade. Porque no município pequeno é muito mais fácil de você trabalhar isso do que numa cidade grande como Manaus. Porque no interior as pessoas ainda se conhecem, nós precisamos criar a cultura da convivência social. Nós precisamos acabar com esse paradigma que foi sendo desenvolvido na sociedade do individualismo. Ninguém resolve seus problemas de forma individual. Então é preciso que a comunidade volte a conviver. Olha, dificilmente você vai ter um irmão colocando uma arma na cabeça de um outro irmão. A não ser que já esteja muito degenerado e aí numa situação muito extrema, não é? Mas dificilmente você vai ver um irmão colocando a arma na cabeça de um outro irmão. E nós precisamos nos entender enquanto irmão, na coletividade, na comunidade onde a gente vive.
Paralelo a esse problema, candidata, o Amazonas também registra um alto índice de evasão escolar. A educação pública também hoje tem sido um problema. Como é que a senhora pretende resolver isso? Até porque, como você mesmo falou, a senhora mesmo falou, essa criminalidade, essa violência, essa captação de jovens para o mundo do crime é consequência da falta de investimentos em educação. Como é que a senhora vai trabalhar isso? Olha, eu defendo já há algum tempo, inclusive, a mudança do currículo escolar. Nós precisamos entender que a escola não pode ser um fim em si mesmo e não pode ser apenas um passaporte, um certificado, não pode ser apenas um passaporte para o mercado de trabalho. Quando eu era criança, costumava-se dizer o seguinte: a única herança que eu vou deixar para o meu filho é o saber. Então, nós queríamos que os nossos filhos fossem capazes de absorver o conteúdo da humanidade através da educação, através do ensino. Nós precisamos fazer com que a escola volte a estimular isso. A geração do meu pai foi uma geração de intelectuais na cidade de Manaus. Poetas, cronistas, escritores. Nós tivemos uma safra grande disso na geração do meu pai. Nós precisamos retomar tudo isso. Então, primeiro, nós precisamos trabalhar isso, fazendo com que a escola seja um lugar onde o aluno se sinta à vontade, né? E que ele tenha vontade de frequentar. E essa escola, ela precisa também interagir com a comunidade. A família tem que estar presente, e isso vem sendo dito, mas pouco tem sido feito para se alcançar esse objetivo. Porque no momento em que a escola passa a ser uma escola integrada à vida da comunidade, integrada à vida da família, ela cumpre um papel fundamental. Porque aquela educação básica do bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, essas coisas são educação familiar, né? E nós perdemos isso ao longo do tempo. Eu costumo dizer que a minha geração foi uma geração que quebrou muitos tabus, do preconceito, né, nessa luta contra o machismo, mas nessa luta, quebrando tabus, nós também destruímos alguns valores que precisam ser resgatados, como o valor da convivência em família e em comunidade. Nós precisamos resgatar isso e a escola cumpre um papel importante. Na prática, tem a ver com a questão de construção de novas escolas ou investir mais em escolas de tempo integral? É questão do investimentos na educação, principalmente no interior, porque quando a gente fala muito de educação, a gente olha muito para a capital, mas o interior também está desassistido. Na prática, qual é o projeto para a educação para combater esses altos índices de evasão escolar? Veja bem, quando o PCdoB esteve na gestão do Ministério do Esporte, nós criamos o projeto Segundo Tempo. Foi um projeto exitoso em todo o Brasil, porque você precisa ocupar os nossos jovens no contraturno que não está na escola, né? Nós sabemos da dificuldade que é manter estruturas de escola integral, que eu penso que seria o melhor caminho. Mas nós podemos criar estruturas, nós podemos fazer parceria com organizações da sociedade civil para propiciar esse segundo turno, que pode ser o esporte, pode ser uma aula de teatro, pode ser dança, pode ser línguas estrangeiras. Nós podemos fazer isso para ocupar o segundo turno em que o aluno está fora da escola. Com isso, nós já vamos tirar essa criança, tirar esse jovem da convivência com o mundo do crime. Porque na medida que essas crianças e esses jovens estão protegidos pelo olhar do Estado e pelo olhar da comunidade onde ele vive, ele não vai ser assediado pelo crime, né? Então, nós precisamos desenvolver essa nova forma de pensar a educação de uma forma muito mais ampla e dentro de um contexto onde envolva toda a sociedade. Candidata, nós temos agora 1 minuto e meio. A senhora pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais. Olha, primeiro eu quero agradecer esse espaço. Eu penso que a democracia participativa é fundamental, mas a democracia representativa, ela nesse momento, de extrema delicadeza na vida do Brasil. Nós iremos eleger quem vai nos dirigir daqui para frente. E nós temos 2 projetos em curso, em debate. Um projeto que é o projeto de desenvolvimento com inclusão social, que é o projeto do presidente Lula, que eu represento aqui no estado do Amazonas. O projeto outro que está do lado de lá é o projeto da exclusão social, que é do desemprego, do arroxo salarial e da violência.
Portanto, eu penso que o povo brasileiro precisa, nesse momento, valorizar aquilo que nos une. E o que nos une é o futuro dos nossos filhos, é o futuro do Brasil, é o fortalecimento da democracia e é a garantia de direito dos trabalhadores. Portanto, é Lula presidente, Lúcia governadora, Vanessa senadora e é preciso eleger uma chapa de deputados federais e de deputados estaduais que estejam comprometidos com esse projeto. Os deputados federais do Amazonas votaram todos pela reforma trabalhista do Temer, que está tirando o emprego do povo. Portanto, nós precisamos entender, de fato, que esse é o momento de dar a mão. Dar a mão no sentido de resgatar direitos e de avançar nas conquistas sociais que irão fazer do Brasil e do Amazonas um estado melhor e um país melhor para todos, com inclusão, com valorização e, acima de tudo, com respeito. Tá certo. Tempo encerrado, candidata. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite do A Crítica na TV para expor as suas propostas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Eu conversei com a candidata Lúcia Antoni pela coligação O Povo Feliz de Novo. E agora você acompanha a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para amanhã. O candidato amazonino Mendes da coligação Eu Voto no Amazonas não divulgou a agenda. Berg da UGT, candidato do PSOL, concede entrevista a uma emissora de TV pela manhã. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, também não divulgou a agenda. A candidata Lúcia Antoni, da coligação Povo Feliz de Novo, concede entrevista à emissora de rádio pela manhã. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, não divulgou a agenda. Pela noite, o candidato Sidney Cabral, do PSTU, se reúne com apoiadores no bairro São José 1, em Manaus. Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, tem reunião interna com o partido pela manhã e à tarde se reúne com empresários do comércio. E o nosso próximo entrevistado aqui na Crítica na TV é o candidato Sidney Cabral, do PSTU. O A Crítica na TV vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, logo depois do Cidade Alerta Manaus. Tenha uma ótima noite.